Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando, praticamente abrindo a programação de sábado do final de semana aqui na Vibe Mundial. Mundial, e você que está aí no ar, eu acho que há uns quase 30 anos, Marcelo Schmidt. 30 anos de história, 30 anos de conteúdo, de autoconhecimento, de filosofia, de sabedoria. Isso, eu não estou à frente do Mundial e você esse tempo todo, era o seu Valdemar Cilione. Queridíssimo. Né? Eu devo estar há uns 18 anos, eu perdi as contas outro dia, preciso fazer um levantamento. Que loucura, né, Marcelo? Eu estou de 2006, você já estava? Eu já estava, eu entrei em 2000 na Vibe Mundial. 2026, 20 anos, 18. Que loucura. 18 anos de história. História. De uma história muito bonita. Vamos fazer um programa depois, uma série, contando a história da Vibe Mundial? Um flashback. Aí a gente entrevista Lucia Abreu, Miriam Morato, Toninho Nascimento. Muito bom. Traz pessoas que trabalharam aqui, comunicadores que não estão mais no ar. Falamos. Já imaginou deles. Que legal? Muita gente boa que passou por aqui. Que a gente sempre lembra de todos, alguns que já não estão entre nós. Pois. Mas a gente coloca umas sonoras no ar, a gente tem aí o arquivo. Com certeza. Né? É Marcelo merecido, Schmidt. mais que merecido. Ele, seu tarô. O tarô. Agora é Marcelo Diogum. Diogum. Batizado assim por conta da autorização para ritualizar. Você não tinha antes? Não. Eu podia ajudar. Não podia fazer rituais em cima do tarô. Eu podia sugerir, mas agora já posso, em cima dos arquétipos, virar uma carta e dizer é tal e vamos fazer com frutas para determinado orixá. Muito bom. Trabalhar com tarô é também um ato magístico? Sim, o tarô é o espelho da alma, o tarô é o livro de páginas soltas que retrata a história do ser humano. O tarô, ele tem a técnica, ele é a técnica. O tarô não é uma religião, mas abraça, aceita e explica todas as religiões. Quando a gente fala do tarô, o Marcelo não é só tarólogo, né? Você também é numerólogo. Sim, mais? A numerologia e o tarô são... A numerologia, o tarô e agora a ritualística são os meus fortes. O tarô... E um leitor voraz. Estava lendo um livro sobre Exu, deve ter umas 500 páginas muito agora, bom. Antes de entrar no ar. Muito bom. Muito bom. O livro da USP, um livro que explica sobre Exu, este deus afro-atlântico, esse Deus que anda pelo mundo, que anda pelos mares e que governa. Laroyé. Laroyé. Ô Marcelo, você é um capricorniano, mas você tem uma linguagem poética no falar. Da onde veio isso? Eu acho que muito vem da literatura. É mesmo? Eu também fui criado pelos meus avós, né? Então a gente tem já uma ligação mais com uma coisa, um diálogo já mais, né, mais envelhecidinho, uma coisa mais antiguinha. Mas seus eu avós acho que, ciganos, né? Sim, eu acho que muito dessa coisa também da própria literatura. Muito livro, muita literatura, muito jornal, imprensa escrita. E a imprensa escrita, ela te induz a usar palavras já uma pegada mais... Né? Mas já mais velhota. Mais velhota, você tá com esse óculos assim, né, Euri? Ele tá com esse óculos assim baixinho. Aqui o Euri, né? Benevento, uma área mais uma área mais velhota, uma área mais... São os tantos anos de rádio aí, os desde 2006. Eu tava dizendo isso outro dia com o Tomás, no programa e com o Jean, que eu vinha, fazia o programa, escrevia tudo, lia tudo sem os óculos e agora preciso de tudo. E depois da Covid, agora também já nem lembro mais o que coloquei. Às vezes vejo a carta eu sei, mas o livro, a música e tudo já não vem de primeira. Aquela coisa do fósforo que pegava na primeira já não pega mais. Tem que riscar o palitinho 2, 3 vezes. Exatamente, você sabe, caro ouvinte. né? Caro ouvinte. Marcelo Schmidt, eu conversando com os comunicadores de mais tempo aqui na Vibe Mundial, é impressionante, a maioria fica...
Eu tô ficando velha. Estamos. Estamos envelhecendo juntos aqui. Mas isso é bom, isso é um privilégio. É um privilégio, não tenha dúvida que é um privilégio. Depois de uma pandemia, de tantas guerras, de tantas catástrofes, envelhecer juntos é um jovem. privilégio, mano. O espírito sempre jovem. Olha sempre. Esses meninos aqui, olha lá. O Tomás Ortega, Euri Benevento, Pedro Lopes, Jean Lorusso, Doni Mariano, menino Michel, que já não é mais menino, já é pai de uma moça enorme. E tu criado aqui dentro. Tudo criado aqui dentro, muitas histórias. Tudo cria da casa, Teve graças a Deus. Teve uma época que a gente estava questionando se a água aqui já engravidava, porque teve uma fase que era uma atrás da outra. Exatamente. Comunicadora e funcionária. Lembra disso, Marcelo Schmidt? Vamos voltar ao tarô, Marcelo. Vamos a isso, vamos a ele. E em Portugal você está lendo bastante tarô? Tá lendo tarô, fazendo muita palestra. A feira, né? A feira. Que feira? A feira de Lisboa. Tem as feiras medievais lá, eles promovem muitas feiras medievais. É incrível, quem vai a Portugal, pega o histórico das feiras medievais, porque lá tem muito castelo. Então, esses castelos, eles sempre promovem as subprefeituras e prefeituras dos locais onde existem essas cidadezinhas medievais, por exemplo, Óbidos, Palmela, ali na região de Setúbal. Você tem o norte de Portugal é lotado de castelos. E a turma faz lá a malta, né? Como eles dizem lá, galera. Galera para nós, para eles é a malta. E aí, nós temos essa coisa da promoção das feiras medievais. Existe um circuito de feira medieval e você vai lá, compra a barraca, se inscreve e tal. E é uma coisa muito bacana porque é toda caracterizada, então é uma viagem realmente no tempo. Você tem participado? É fantástico. Eu visito muito, já fiz algumas. A gente tem a feira alternativa dos nossos amigos lá, do Jorge Coelho, da Marisa, né? Esse pessoal bacana que dá essa abertura pra gente. Claudinei, nosso maravilhoso, queridíssimo Claudinei Prieto, sempre revolucionário aí nessa questão das feiras. Ele é um mestre sagrado e ele que me indicou, né? Os amigos de Portugal, e a gente tem tido aí essa oportunidade de levar o trabalho da Casa Anjos para a Europa. Que legal, ninguém faz nada sozinho, visita Portugal desde né? 95, mas a questão da feira realmente foi bacana, foi muito bacana, a experiência é bem legal. Muito bom, ninguém faz nada sozinho, Não né? Não faz. Você vai estar aqui no final do ano para Mystic Fair, Marcelo Schmidt? Sim. Mystic Fair, segundo final de semana de dezembro, já aviso. Estaremos juntos, eu quero palestrar. Bom. Quero palestrar sobre os 22 maiores do tarô. Que é o que nós temos aqui. Temos aqui. Na bancada. Estão aí. E sabe o que eu quero entender? Fala-se tanto nos arquétipos hoje. Arquétipo disso, arquétipo daquilo, é da sereia, é do leão, é do minotauro, é de Cleópatra. Sim. Né? Quando eu olho para o tarô, principalmente para os arcanos maiores, eu também posso trabalhar em mim os arquétipos? Sim, não tenha dúvida. Não só pode, como deve. Tira uma carta, só para a gente poder exemplificar. Pode elegê-la. Eleja a sua carta. Estou tirando uma carta aqui para a gente poder exemplificar essa questão. Um padrão de comportamento, um arquétipo que lhe deu o carro. O carro. A carta do ano, né? A carruagem. É a carta do ano, não é? 2024, 4, 5, 6, 7, 8, não. 2024, não é, foi o ano nós temos passado. o 8, a justiça. Esse ano é a força. Tem força, tem justiça, tem o 20, tem o 2 e o 4, o imperador, papisa, julgamento. O louquinho sai no 0 ali no 2-0. O louquinho. Me fale da carta do carro como arquétipo. O arquétipo do herói, da partida do herói. Pode virar lá para a câmera. Ele que parte, ele que levanta, ele que apanha as rédeas, o controle em suas mãos. Ele que direciona, vai para frente, olha para frente fixamente, olha para o caminho a seguir e segue o caminho com braços fortes, com movimentação, com astúcia, o peito bem erguido, firme, rijo, vai adiante. Você vê que neste deck, num Qual que é esse baralho? Este é o Rider-Waite. Rider-Waite. A Pamela Coleman Smith pintou essas cartas de acordo com as ordens do Arthur Edward Waite, e aí nós temos as esfinges, né?
uma branca e preta, a outra, né, uma escura, outra clara, os opostos. É isso que quer dizer? Sim, os opostos. Se você vai para as colunas de Joaquim Boas, se você vai, né, pro bem e pro mal, se você vai para os opostos, aonde ele está sobre os opostos, direcionando, conduzindo estes opostos. É uma carta de muita força, é um arquétipo de movimentação, de controle, de comando, de direcionamento. É o herói que parte, é o herói que vai em busca de suas vitórias, é a inteligência, o dinamismo, a versatilidade, a movimentação, o triunfo, a vitória e o progresso. Arcano melhor impossível. Meu pai Ogum, inclusive. São Jorge Guerreiro está aí. Não podia ser outro orixá. Ferramenteado aí, as ferramentas todas. Ele pode ver, ele tá todo aí, ó. Armadura, você tem ferro na imagem, você tem parafusos na imagem, você tem um carro de ferro, né? E você tem a condução. Então, aí está meu pai Ogum, Ogunhê Patacori, o arquétipo do herói, do guerreiro. Quem quiser se movimentar, quem quiser ir em busca de algo maior, quem quiser dar uma velocidade para realizações, pode pegar essa carta e ficar... Pega essa carta, olha para ela, coloca no celular, isso, a imagem. Coloca ela ali, vai olhando para ele, conversa com ele, diz, olha, eu preciso ter esse movimento, eu preciso entender esse discernimento de estar sobre os opostos, controlando os opostos, preciso me armar com as minhas ferramentas, porque, né, ele tá aí todo vestido, né, tem coroa, a carruagem dele tá bem ornamentada, você vê a ornamentação, você vê a cidade lá no fundo. A Pamela Colman Smith realmente é fantástica e o Arthur Edward Waite sensacional. Esse foi um deck que deu certo, né? É o mais vendido do mundo. Não é? O mais vendido do mundo. O Arthur, o Rider-Waite é o tarô mais vendido, mais comercializado do mundo. É o melhor para se jogar? Eu prefiro, eu gosto. Mas, claro, né? O tarô, você peça, né, ao seu ser de luz, ao seu anjo de guarda, que lhe inspire na busca do seu tarô. Vá conhecer todos os decks. Hoje, na época, a gente não tinha internet, Samira. Então, caramba, né? Para você ter acesso a um deck, para você ter acesso a um maço de tarô, você tinha que viajar ao mundo. O Brasil tinha pouca coisa, tinha pouquíssima coisa. Então, hoje você tem uma baita de uma variedade, você tem o e-commerce, você tem internet, você tem o Google, e você coloca lá tarô, né? Na forma portuguesa, na língua portuguesa, T-A-R-O, acento circunflexo no último O, o tarô. E na linguagem mundial, no inglês, tarot, com T mudo, né? E você põe ali, põe imagens e você vai se surpreender com, caramba, quanta coisa tem. Nem tudo é tarô, é importante dizer. Alguns são oráculos. São oráculos, não são cartas tarô de jogar. Isso. Tarô é tarô quando tem 22 arcanos maiores, 56 menores, 78 cartas. Aí ele é tarô. Foi a partir do Rider-Waite que teve a troca da carta da força, da justiça? O Arthur Edward Waite, ele na Golden Dawn, em Londres, 1888, os dois alunos mais célebres, entre tantos outros dramaturgos, filósofos, ocultistas, os dois principais alunos eram o Arthur Edward Waite e o Aleister Crowley. E os dois criaram seus tarôs. Os dois optaram por artistas plásticas. O Arthur pegou a Pamela, o Crowley pegou a Frida Harris, e cada um criou o seu tarô, e os dois foram um sucesso extraordinário. O Arthur seguia, porque eles lá, na Ordem da Aurora Dourada, né, na Golden Dawn, eles seguiam o alfabeto hebraico. Então, eles faziam as analogias das letras e dos números. E a correspondência, no caso aí, dava a justiça como 11 e a força como 8. E aí ele fez o seu tarô, né? O Arthur Edward Waite criou seu tarô com a justiça sendo arcano 11 e a força sendo arcano 8. O que muda isso, né? Não muda nada.
A interpretação é a mesma, porque para quem segue o tarólogo, o taromante, ele tem que ter noção dessa técnica, dessa distinção. Eu tenho que saber para explicar para os meus alunos, mas do fim ao cabo, no frigir dos ovos, né, a resposta é assim: o 8 é a justiça para mim, o 11 é a força para mim. Ah, mas interessa. Não interessa. Não. Segue o jogo. Eu entendo que, dentro da minha visão, arcano 1, o mago, 2, papisa, 3, imperatriz e assim por diante. Quando chegamos no 7º arcano, que é o carro, a sequência é o 8º. O 8, para mim, é a justiça. A justiça, que é o e padrão, aí você né? está subindo. Esse padrão, ele obedece o tarô de Marsella. Um tarô clássico, tradicionalíssimo, que é o de Marsella. O tarô de Marsella nasce para justamente organizar, né, o caos que se seguia na Europa. O tarô de Portugal 100 cartas, o tarô da Alemanha 30 cartas, o tarô da Áustria 50 cartas, isso é só um exemplo, tá? E aí eles se reúnem em Marsella, que tinha tipografia, e falam: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ordem na bagunça, vamos colocar 22 arcano maior, 56 menor, 78 cartas, coloca as coisas da França e pronto, e vamos numerar e beleza. E aí foi indo a evolução do maço de cartas, a evolução do jogo, cada um foi colocando, foi dando uma ideia e chegaram a um consenso de criar o tarô de Marsella, que eu sigo a numeração do tarô de Marsella. Marsella veio depois, graus. então. O Marsella, ele fala antes, o de Rider-Waite veio bem depois. Veio depois, tá? Bem depois. Marsella foi o primeiro. Sim, lá atrás. O Marsella tem acho que uns 300 ou 400 anos para frente, para antes desse aqui, do Arthur Adjojoy, do Rider-Waite. O Rider-Waite é um tarô de 1910. Tarô de Marsella, nós estamos falando aí aproximadamente, vamos falar 1.600, 1.700. Entendi. E onde entra o Crowley aí? O Crowley está na Ordem da Aurora Dourada, 1888, 1910. O tarô do Crowley é o tarô de Thoth, né? Ele teve lá a questão do deus Thoth, estudou egiptologia, tem uma coisa também forte, a Cabala ali na Aurora Dourada era lei, né? Então, eles criam esses dois tarôs, mas eles já nascem muito, muito depois do tarô de Marsella. Eu prefiro seguir o padrão do tarô de Marsella e a numeração do tarô de Marsella. O significado e atributo da carta é o mesmo. Agora, o que é bonito ver, quando você coloca uma a uma e imagina uma escadaria, é complicado você pisar no degrau da força sem antes ter senso de justiça. Por isso é que eu gosto da ordem, da justiça como 8º degrau e da força como 11º. Muito bem, tá você explicado. Já aprendeu muita coisa, né? O movimento do primeiro mago. O mago é aquele cara que são as cartas aprendiz. Mais positivas, né? Numa primeira linha. A gente vai começar a ter problema nos arcanos do caminho da dor, a partir, por exemplo, do arcano 10, a roda da fortuna, que fala de instabilidade, no plano mental é ansiedade, na saúde ela vai me falar de TDAH, ela vai me falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vai me falar de transtornos de ansiedade, vai falar de agitação. Então, a partir do 10 a gente começa a ter algumas situações. O 12, né, já é ruim, o enforcado, 13 é a morte, 14 temperança muito lento, 15 o diabo, conflitos, 16 a torre, a pior carta do tarô, 18 a lua, confusão, né? Ele vai abordar esse ponto. Muito bem. É tá isso. tendo uma aula com o Marcelo tarô. Schmidt. É assim que ele dá aula. O tarô Não é é? espelho da alma, o tarô. O tarô, ele é extremamente terapêutico, né? Quando eu tenho uma carta nessa linhagem aí mais negativa, se eu tiro, por exemplo, o enforcado, mas ao lado tem uma estrela, tem um outro significado, né? Ele vai entender, dentro de uma técnica de tiragem, que, né, se esse enforcado sai na casa espiritual do consulente, ele está com um problema espiritual. Ele precisa colocar luz na estrela em cima daquele problema espiritual, buscar aquele axé para resolver aquela questão. Se é um método cigano de passado, presente e futuro, e tá lá
o enforcado está no meio, no presente momento, e a estrela está no futuro, ele está passando por uma provação onde ele precisa aprender a desenvolver a resiliência, resignar é a palavra-chave, enfrentar a limitação, a privação, e o futuro será de crescimento, de a estrela dele brilhar em cima da crise do presente momento. Então, hoje você está sofrendo, amanhã não sofrerá mais. O enforcado no presente me fala de ter que ter resiliência. A estrela na casa futura me mostra a vitória. Uma tiragem prática é colocar presente, passado e futuro? É o método cigano. Esse é o método cigano? É o método cigano. Legal, né? É o método clássico, método cigano. 3 cartas, a do meio sempre vai ser o presente, a esquerda do leitor, do consulente, né, do tarólogo, da cartomante, a minha mão esquerda está o passado, no meio está o presente, a minha direita está o futuro. Entendido. Simples. Agora, aqui na carta, o carro, por exemplo, vamos voltar para o carro, o Sim. arquétipo, tem o número 7. Sim. Aí você também, como entendedor da numerologia, pensa nesse número 7 também? Ou... Eu sigo mesmo o tarô. Né? A gente aqui sabe você que segue o tarô. Eu sigo o tarô, unicamente o tarô. O 7 na numerologia, se você vai fazer a quiromancia desse 7, você vai desenhar esse 7, né? E você vai com o dedinho lá no céu, coloca, né, o teto e desce, né? O numerólogo é bom. Isso é interessante falar. Tá, o numerólogo não corta o 7. Você está fazendo o número 7. Ele não Você não coloca. Não corto. Eu não corto o 7. Tá, você só faz Eu faço a linha de cima, a linha de cima e a transversal. E ela desce. Ah. Então eu vou lá no céu e trago esse Deus para a terra. Que bonito. É o 7, é. E o Isso 8 é a grafologia, né? Na verdade é grafologia, não é quiromancia. É grafologia. Carta. O 7, ele é o número da espiritualidade. É o grande número da espiritualidade. Vou tirar outra carta pra gente falar de outra carta. Pode tirar. Olha o aí. Sol! Iluminadíssima. 19, o Sol. Lembra-me imediatamente da música do Vitor Clay, O Sol. Lembra-me de um fado, o meu preferido, Anda o Sol na Minha Rua, de David Mourão Ferreira, um grande poeta português, escritor português. Aqui nós temos Oxaguian, o menino Jesus. Nós temos os ciganos, nós temos Santa Sara Cali, nós temos a energia de Beges, a linha das crianças forte. O Oxaguian, o menino Jesus muito forte. Os ciganos com Santa Sara Cali, uma das melhores cartas do tarô, um dos melhores arcanos do tarô, sem dúvida nenhuma. O Sol mostra e pede clareza do consulente, entusiasmo, que seja esclarecido e buscado a verdade com energia, com alegria, com vigor, com vivacidade. É a chegada de Gêmeos, né? No tarô de Marselha aqui nós temos os Gêmeos. O Sol no tarô de Marselha é os Gêmeos, são Gêmeos. E Beges, por exemplo. Muito legal. E aqui na carta, não mostrei no vídeo, para quem quiser. Tá bonito, né? Pega o celular, clica aí, dá um aumentar aí para olhar. Esse Sol aqui, ele tem um rosto. Tem. Né? E tem os girassóis. Tem os girassóis. Também. Tem. Aqui eu não consigo decifrar do que seja. Girassóis. Quando a gente olha para a figura, é uma excelente forma de fazer a leitura, né? Uma movimentação, uma alegria, um entusiasmo, os raios tortos e retos, ou seja, a clareza é total em todos os seus contornos, com todas as suas nuances. Só carta boa, você viu? Só carta boa. Aliás, 2 incrivelmente boas. E agora o louco. O louquinho pra tá consagrar. Aí, o 0 ou 22. Novamente temos 0 ou 22. 0 ou 22. 0 Aqui ou 22. ele é o 0. É 0 ou 22. Eu gosto de dizer assim, 0 ou 22, mas é o Coringa que abre e fecha. É o Coringa, abre e fecha. Ai, que legal. O 0, né? Que carrega todos eles dentro dele, ali os números 0. Você põe o 0. O círculo. Dentro do círculo, abrange tudo. O círculo, ele se fecha. Não fica nenhuma fresta. É isso. Para entrar nada, né? O 0, círculo fechado, reinícios, inícios, novidades. Não é uma carta... Uma carta positiva, responde como sim,
aventura, liberdade, leveza. Aqui Aqui até uma carta legal. nas aulas a gente sempre fala do Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, a Balada do Louco, Ney Matogrosso canta divinamente essa música, é um clássico da música popular brasileira. Meu Mundo é Hoje, do Paulinho da Viola. Né? Você sempre associa com música, né? É sempre. Você gosta? Com livro e com música. Né? Que livro seria o Louco? Você lembra Louco de seria algum? Ray Bradbury, o Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Nós temos aqui os livros de viagens também estão aí, né? As aventuras e tal. As músicas. Nós temos o Sol, Vitor Clay, muito clara. Aqui nós temos Não Pare na Pista, do Raul Seixas. Carruagens de Fogo. Olha aí, tá vendo? Ele Já puxa, tá trazendo. o tarô puxa, você vê como ele puxa, ele puxa mesmo. Ele puxa a gente pra aquela coisa, a analogia, a associação. O tarô foi criado para isso. O Império do Sol. É o Império do Sol. Filmão, muito bom, hein? muito bom. O Google da Era Medieval não, o Google da Renascença é o tarô. É o tarô. Maravilhoso, hein? Quando eu olho para esse jogo de tarô, a gente estava falando aqui do terapêutico, mas ele traz questões adivinhatórias muito forte também? Ou é mais divinatória mesmo? Os dois. Os dois. Ele faz previsões mesmo, né? Não fica só pontual no autoconhecimento, não é no só que a está técnica. no presente. Não é só a técnica. Tá. Ele é a técnica, ele é primordialmente a técnica, e agora eu digo por quê, né? Eu já fui terrivelmente atacado, porque ele é muito técnico, porque se prende, não, calma, gente, vamos lá, vamos entender, né? Quem tem mediunidade tem muito valor e muito respeito, ponto. Quem tem mediunidade de incorporação, médium visual, médium auditivo, médium de incorporação, que é o chamado médium completo. Beleza, maravilha, isso é uma dádiva, isso é um dom. Eu nunca fui contra e nem sou. Mas quando estamos diante de um oráculo, de um tarô, por favor, né? Vamos seguir a técnica, porque o tarô, ele não está aí à toa. Então, assim, existe uma técnica para o tarô, né? O tarô, ele é técnica e ele é mediunidade, mas ele é primordialmente, essencialmente, sua técnica. E agora eu digo por quê. O médium vidente de incorporação, o médium que é médium, ele precisa exclusivamente do tarô? Se ele é médium, ele vai olhar para você e ele vai usar a mediunidade dele, essa comunicação mediúnica, e ele vai te falar. A mediunidade, ela vai funcionar com o tarô e sem o tarô. Ponto. O tarô, quando jogado, quando você pega as cartas do tarô na mão, você está com um livro, você está com técnica, você está com simbologia, você está com um riquíssimo, milionário, de bilionário, trilionário de conteúdo, de explicação. Aqui tem filosofia, tem música, tem psicologia, tem livro, tem indicações, tem orientações, tem explicações. Então, por favor, gente, sigam a técnica. Tarô é técnica. Ele é essencialmente técnica. Mas a Ângela é minha esposa, a mãe Ângela de Iemanjá, ela é uma médium vidente de incorporação. Pronto. Ela vai pegar o tarô, vai arrebentar com o tarô, vai pegar baralho cigano, vai arrebentar com o baralho cigano. Né? Sim, porque sim. vai unir os dois. Às vezes na mediunidade não vem todas as informações de uma única vez e o tarô vai facilitar essa conexão. É tremendo, Né? Ele é um dicionário. Ele está escrito. A gente lê as figuras. Então, assim, outro dia, num podcast, né? Eles criticaram porque acharam que eu estava... ele só segue a técnica. E não, imagina, de maneira nenhuma. A técnica para o tarô, ela é essencial. Ela é essencial. Precisa ter técnica, precisa estudar o tarô. Se você estudar o tarô direitinho, certinho, aprender o significado da carta, os atributos, tudo que está ali,
entender os atributos, entender as palavras análogas, entender as palavras-chave da carta, você vai sair jogando o tarô. E a sua mediunidade, ela vai se desenvolver. Quando você pega e começa um treino numa academia, você vai começar a fortalecer os seus músculos e a emagrecer. É natural, porque você está treinando o seu corpo. E o tarô é uma academia completa para a espiritualidade. Ô, Marcelo... Mas tem que estudar. É a técnica, é o treino. Eu acho que aí é o treino. Você tem que conhecer as cartas profundamente. A pessoa que tem a mediunidade, ela nunca desenvolveu essa mediunidade, nunca foi a um centro, a um terreiro, nunca teve um líder religioso no seu comando ali para esse desenvolvimento. O tarô propicia isso? Sim, com certeza. A hora que ela pegar o tarô e começar a ler sobre, olhar as cartas, a mediunidade dela vai puxar. É natural. A energia. A energia, sim. Você vai, aí a mediunidade está falando, o insight está rolando ali, você está tendo ali as intuições, você está olhando para esse louco, você está falando, mas não me parece uma carta ruim. Esse cara não é mau, né? E aí você vai começar. Mas, gente, estuda, né? Vai pesquisar sobre o conhecimento. E se sair o louco do lado da morte? Então, porque senão o cara vira uma morte e diz, não, olha... beleza, viu? Vai dar tudo certo na sua vida. Saiu aqui, não se assuste, Euri, saiu. E aí ele tá ali, né? Ele tá ali numa situação que, se a pergunta não foi bem feita, ele pode até dizer que a pessoa vai morrer. E vai morrer. Por isso que tem que conhecer profundamente, né? O significado, estudar, conhecer e, acima de tudo, o tarô responde perguntas. O tarô não é adivinho. O tarólogo não é adivinho. A pergunta tem que ser bem feita. É bem feita, tem que saber conversar com o oráculo, com o Ifá, conversar. Você vai lá e pergunta. Faça a pergunta e tire as suas cartas. Seja uma, sejam 3, sejam 13, sejam 20. O método de tiragem, cada tarólogo, cada taromante decide o seu método de tiragem, mas é por isso que o estudo é muito importante. A mediunidade, ela vai aflorar, ela vai te ajudar maravilhosamente bem. Mas é aquela história, é preciso saber separar a técnica de mediunidade. O médium vidente, ele não precisa necessariamente de um tarô, de um baralho cigano, nem do jogo dos búzios. O médium vidente olha e fala, olha, eu senti, olha, eu tô vendo. Então ali a mediunidade dele tá falando, isso é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, quando vamos falar de tarô, pelo amor de Deus, também estudem, conheçam as cartas. Isso não é demérito, isso não é inferioridade, pelo contrário. O tarô é um livro que precisa ser lido, estudado e trabalhado, obedecendo suas técnicas. Quais são as técnicas para um bom jogo de tarô? Primeira coisa, a pergunta, o questionamento. Segunda coisa, ter um método de tiragem para deitar as cartas, colocar as cartas sobre a mesa. Né? E aí, claro, terceiro e último é interpretar os arcanos e dar o conselho e dar a resposta. Você sabe que tem duas coisas que eu acho que todo mundo deveria aprender. E eu tô falha ainda. Um é a língua de sinais. É o Libras. Todo mundo deveria saber Libras. Sim. E segundo é o tarô. Sim. O tarô, aí, ó, esse alfabeto simbólico é uma coisa absurda, porque você consegue... Falando de orixá. De orixá. O sol, a gente então remete a Oxalá. Oxalinha de Oxalá, Oxaguian, precisamente, por causa do orixá jovem, né? A criança que aparece na carta. É o menino. É o Oxaguian, é o menino Jesus de Praga. O carro nós temos Ogum. Meu pai é Ogunhê. O louco nós temos a Ibejada Pura, São Cosme e São Damião e Doum. Devido a carta ser uma carta de inocência, de pureza, de leviandade, ele leva o bichinho com ele. Então nós temos aqui a Ibejada, São Cosme e São Damião e Doum. A morte, nós temos o arcano. Dentro do campo espiritual, o arcano 13, ele fala do ceticismo, do negativismo, de falta de fé, de rituais feitos em calunga pequena, cemitério, de trabalhos, de bruxaria, de magia manipulativa. E quando a gente vai para o orixá, nós temos, naturalmente, Omolu, Obaluaê, São Roque, São Lázaro.
É forte, né? Forte, né? Você viu como é que quanta coisa abrangeu ali numa cartinha no 13 a morte. Não é verdade? E a carta da morte tem muitos elementos aqui. Muitos, e na sexualidade também. Também, né? É a garantia de orgasmo, o prazer, o Quando êxtase. sai uma carta dessa e a pergunta é relacionada Fulano a gosta de mim? relacionamentos, Não, ele gosta de transar com você. dá pra saber. O que é o ponto forte da minha relação conjugal? É o sexo. Aqui é o sexo. A carta vai mostrar, de Ele acordo com a minha pergunta. Sim, de acordo com a sua pergunta. Então, quando a Importante. questão aqui é afeto, quando eu pergunto sobre amor aqui, é desprovido de sentimento. Porém, o arcano 13 é a morte. Estudem um estudo francês chamado La Petite Morte, a pequena morte, que fala sobre a questão do êxtase, né? Do prazer sexual. Então, aqui a gente vai falar, olha, a tua relação é carnal, é sexo. O sexo entre vocês é maravilhoso e pode manter a sua relação, mas não há afeto. É aquela coisa emocional, a carga de afetuosidade é nula. Não tem o sentimento, mas tem o tesão, tem a coisa da carne. Entendeu? E aí explica muitas relações, muitas crises nas relações, como resolver. Como é que eu resolvo isso? Melhora a sua vida sexual. Pronto. O problema tá ali. Tá ali? Agora, se a gente estava falando lá de arquétipos, se eu olho para uma carta que é vista como negativa, como a morte, Sim. e utilizando como arquétipo, eu posso? Pode, porque aí ela vai te falar, olha, isso aqui já morreu. Enterra esse passado. Transforma esse presente. Então é uma carta de transformação. Sim, transformar, você transforma. Você quer mudar algo na tua vida, essa é uma carta para... Você transforma, ele te desafia. Ele é um arcano de desafio, ele é um arcano de transformação, ele é um arcano de finais de ciclo, de encerramentos, de transição, de ponto final, de dizer não a quem mereça ouvir não. Tirei mais duas. De aqui. desapego. Entendi. O desapego está na morte. Tá na morte também. A torre é a pior carta do tarô. A torre nós temos as tragédias. Nós temos os terremotos, nós temos os furacões, os tsunamis, os atentados terroristas. Ali nós temos o arcano 16 Ele realmente é a pior carta de todo o tarô. O pior arcano é a torre. É o pior arcano para você. É a pior carta, não, é a pior carta do tarô. Ela não tem salvação. A Se torre eu é só aceitar. Eu tô fazendo o jogo aqui, mas... Tá montando, você tá montando Eu tô aí, montando né? pra gente poder fazer a leitura. Vamos supor que sai o louco, o carro e a torre. Dependendo da pergunta, se a gente tem uma pergunta sobre esporte, por exemplo, nós temos uma situação inicial no passado, começou com um empreendimento, com um projeto pequeno, foi trabalhando aquele jovem, aquela criança para chegar ao profissional, ele chega ao profissional e aí ele tem uma ruptura, ele tem uma lesão, por exemplo, e ele quebra. É a torre. É a torre. Ô, Marcelo, quando a gente fala de saúde, o tarô ele traz grandes questionamentos, né? Sim. E ele é uma ferramenta importante pra gente utilizar. E lógico, você não vai utilizar só o tarô, você vai no médico, vai tomar remédio. Sim. Não é verdade? Sempre. Vamos supor que a gente está falando de saúde mental. Saúde mental, Né? pode virar cartas. Ó, vamos virar, vai. Como que você Pode faz virar aqui? Eu tô cartas. mexendo nas cartas. Fica à vontade, não tem É pra problemas. gente exemplificar Não como tem que o tarô problema conversa com a gente. O tarô vai conversando, o tarô tá seguindo aí, nós Não estamos roteirizados por ele, ó. O tarô tá aí. Eu gosto de abrir em leque que nem você lá abre. Como é que você fala? Como é que você fala? Direita, esquerda ou meio do leque? Exatamente. Tá vendo? Eu ouço a vibe mundial. Vibe Eu não mundial, só trabalho, anjos né? e arcanos. Por exemplo, nós estamos falando de uma questão de saúde mental. O tarô vai... Eu vou tirar 3 cartas e o tarô vai me mostrar qual o direcionamento para aquela situação, ok? Ok. Então, eu tenho aqui uma, aqui 2 e aqui 3. Nós temos aí um método que é o método cigano. Esse é o método cigano, tá bom? Acho que eu não embaralhei, mas tá Não tudo tem bem. problema, embaralhou. Então, saiu a morte, Sim, o enforcado, Sim. é isso? sim. E o louco. 3 cartas incríveis pra gente falar disso.
Saúde Agora, física. saúde Especificamente saúde física. Por Estamos que é num física hospital aqui? com esses três. Estamos no hospital. Imaginemos um hospital com esses três caras aqui. Então eu vou dizer, olha, no passado você teve um risco de perder a sua vida, a morte. Teve uma transformação, pode ter passado por uma cirurgia de retirada de um nódulo, de retirada de um tumor. Olha lá como é que a morte já não foi tão feia. Olha que exemplo legal. Por isso é que tem que estudar e conhecer. No passado, teve uma situação de risco de perder a vida, pode ter extirpado um câncer. No presente momento, encontra-se num processo de convalescença, aonde, né, a sua cabeça deve estar iluminada. Ainda há a coisa da necessidade de ser paciente, porque está limitado, está numa situação de privação, de limitação, de estagnação, de compasso de espera. Vai aprender, né, a inverter o problema, iluminar a mente e superar a crise para, no futuro, ter a sua liberdade, a sua jovialidade e o seu mental mais irreverente, brincalhão, ousado, criativo e aventureiro. Tem uma linha aqui interessante. Você Ele falou da contou carta. foi contando a historinha. Aí a carta que tá virada. Vamos supor que ao embaralhar as cartas, Sim. essa carta saia assim. Tem outro significado? Não, desvira Não e tem. interpreta. Tem gente que fala. Aí, tá vendo? Você que tá aí aprendendo, não é? É só isso. Desvira e interpreta. Desvira e interpreta, porque Tá. assim, essa coisa da carta invertida, maravilhosa. Sua pergunta, né? Espetacular, meu. Maravilhosa, Samira, muito Agora, bom. outra pergunta essa que pergunta foi linda. Essa história foi o Eteia que criou, porque ele estava bombando em Paris, e aí chegaram nele e falaram, olha, estão abrindo aí casas de jogo de tarô para tudo que é lado, né? Fulana tá dando aula, Beltrano tá dando aula. Olha, o seu reinado acabou. Aí ele olhou assim e falou, meu reinado acabou? Só que esses todos que estão aí em Paris atuando com o tarô, sabem ler o tarô de cabeça para baixo? Aí, não sabem não, eles só leem o tarô. Então eu sei ler de cabeça para baixo. Uau! Então foi uma ideia dele ali, foi um marketing. Foi um marketing. E a galera comprou. Ela comprou. Aí pronto, porque o Eteia foi o primeiro taromante da história. Tá bom. Entendi. O programa tá acabando, né? Que vocês repararam que a gente foi aí por causa do horário político, a gente foi diretão, sem o intervalo comercial. Mas eu vou terminar com aquela pergunta assim, que todo mundo acaba fazendo, né? Sabe que a galera pergunta, tipo, e o meu relacionamento? Sim. Você vai ter que responder rápido, porque temos 2 minutos. Eu vou tirar uma carta só. Aí a pessoa vai lá e pergunta pra você. E o relacionamento? Tá valendo pra você aí do outro lado. Embaralha. É geral isso, tá, gente? Vai pra você. É pra você aí do outro lado. Se conecta, vê se faz sentido pra você. Vamos lá. Conselho para os corações apaixonados. Conselhos para os corações apaixonados. Gente! O sol. Ilumine a sua vida sentimental com clareza, lucidez, energia e entusiasmo. Coloque luz sobre a sua questão afetiva e sexual. Confie no seu destino, faça dele a sua missão de vida. Tenha foco, fé e fluidez. Acredite, o destino girará a seu favor. O futuro será de boa paquera, de intensidade, de fascínio, de atração, de alegria, de possibilidades. Aproveite a vida no seu melhor. Viva intensamente. Faça o seu sol interno brilhar. Confie nas mudanças do destino e jogue com amor e alegria para a sua vida sentimental e sexual. Foi o mago, ó. O sol, a roda da fortuna e o mago. Acabou o programa, Marcelo Schmidt. Tamo junto sempre. Uma alegria. Demos uma mini aula de tarô aqui pra vocês. Foi hoje, bem, hein, Yuri? Né? Telefone de contato, Marcelo. 95430-4091-011 São Paulo. WhatsApp 95430-4091. E o seu Instagram?
Marcelo de Ogum no Instagram, Marcelo de Ogum, Anjos e Arcanos. Marcelo de Ogum, é isso? Marcelo de Ogum, Tem Anjos e Arcanos. Marcelo de Ogum, Marcelo Anjos de Ogum, lá e já vai Arcanos. achar Era Anjos e outro Arcanos. antes, você mudou o nome. Era só, Anjos né? e Arcanos, agora tá o Marcelo de Ogum. Um beijo, gente, um ótimo sábado a todos, fiquem com Deus e um bom final de semana. Força, fé, alegria, Obrigada. vamos correr, lutar e vencer.